Olá a todos e a todas. Turismofobia é um fenómeno que vem crescendo na Europa. As principais cidades europeias, os habitantes das principais cidades europeias estão cada vez mais insatisfeitos com a avalanche de turistas, sobretudo nos últimos anos, tem assolado a Europa. Nós já tínhamos visto aqui, no vídeo anterior, manifestações contestando o modelo de turismo em vigor nas Ilhas Canárias. Ilhas Canárias estão aqui perto de Cabo Verde, iniciaram esse processo de inserção no circuito internacional do turismo de massas muito antes de Cabo Verde. E neste momento, pela evolução do que foi o turismo aqui no arquipélago vizinho, as Canárias, nós tivemos a oportunidade de ver, podemos ter essa percepção de como é que o nosso turismo poderá evoluir, não é? E a experiência das Canárias pode nos servir de lições, de aprendizado e de uma possível perspectiva sobre que desafios o nosso futuro, nosso turismo, melhor dizendo, terá no futuro. Agora, de uma forma geral, o que aconteceu na Europa nos últimos 20 anos, que foi o surgimento das companhias aéreas low cost e, portanto, o aumento e o barateamento da mobilidade dentro da Europa, massificou o turismo. Ou seja, hoje qualquer cidadão europeia de renda média, qualquer cidadão europeu de renda média baixo consegue ter alguma mobilidade e consegue fazer algum turismo. Ora, esse turismo de massas vem gerando impactos e depois de termos analisado esse problema nas Ilhas Canárias, fomos confrontados agora com uma notícia em Barcelona. Mas recorrentemente nas cidades espanholas isso tem acontecido, não só, isso também tem acontecido também nas cidades italianas, francesas, um pouco por toda a Europa tem havido um movimento de insatisfação ligados ao turismo. Em Barcelona houve recentemente uma manifestação que juntou cerca de 30 mil pessoas, mas com algumas particularidades. As pessoas saíram às ruas, de que forma mostraram a sua insatisfação? Mostraram insatisfação portando pistolas de água e atirando água, simbolizando um tiro com uma pistola de plástico, um brinquedo, né? Nos turistas com os quais cruzavam. E também simbolizaram o fecho de alguns restaurantes e hotéis, colocando as fitas adesivas nas portas, bloqueando as entradas, no estilo daquilo que, utilizando os mesmos materiais que os polícias utilizam para isolar um local de um crime, por exemplo. Foram ações simbólicas, mas que nos mostram aqui algum tipo pronto, o fenómeno é novo, os termos também são novos. Proponho-me aqui a usar o termo turismofobia, fobia ao turismo, mas que, pronto, tem por trás também outros aspectos. Mas vejamos aqui alguns números, sobretudo aqui espanhóis, para teres uma ideia. Espanha, nos últimos anos, tem recebido uma 85 milhões de turistas por ano. E fica apenas atrás da França, que tem recebido cerca de 100 milhões de turistas. Ora, isso tem tido um impacto grande sobre o custo de vida nas principais cidades, Barcelona e Paris, aqui só para dar um exemplo. O arrendamento das habitações tem sido proibitivo e isso tem gerado insatisfação na população local. Precisamente para fazer face a essas insatisfações, por exemplo, os governos locais, nesse caso em Barcelona, têm tentado tomar alguma medida no sentido de, estão a tentar tomar algumas medidas no sentido de mitigar esses efeitos. Por exemplo, em Barcelona foi publicada uma lei que proíbe o arrendamento de curto prazo, o arrendamento do estilo, por exemplo, os chamados Airbnb. Por quê? Para poder libertar mais
habitações para a população local. Também o governo local anunciou a disponibilização de cerca de 10 mil novos apartamentos para os cidadãos locais. Mas juntando o turismo via aérea ou terrestre, Barcelona também é um centro de turismo de cruzeiros, o que faz ainda aumentar muito mais o número de visitantes desta importante cidade europeia. Bom, vê-se que, quer dizer, essas cidades, Barcelona propriamente, melhor falando aqui, sempre foi uma cidade muito turística. Barcelona, Paris, sempre foram cidades que atraíam muita gente, muito antes do turismo de massas desenvolver no patamar em que está hoje. Agora, o que é que nós podemos observar aqui? Que tem feito aumentar assim, um certo incômodo perante o turismo é o facto de hum, o número de turistas ter crescido de uma forma exponencial, mas este crescimento tem feito com que cidadãos mais pobres de outras partes da Europa possam viajar. Portanto, o que causa aqui um certo incômodo é o aumento, com os seus efeitos sobre a qualidade de vida dos que lá moram, mas sobretudo é um aumento de um perfil de turistas que muitas vezes talvez os locais não querem. Não é? Bom, isso já tínhamos feito aqui essa análise relativamente também a Cabo Verde, mas voltamos a fazer, comparando com Canárias, mas voltamos a fazer aqui comparando com o resto da Europa, com Barcelona, com Paris, que é a necessidade de termos em conta que temos que ter um limite para o crescimento do turismo. E o limite é o ponto em que põe em causa a qualidade de vida dos moradores, e isso é visível, e também para dizer o seguinte, quer dizer, Europa, e aqui mais propriamente Espanha, por mais que a avalanche do turismo tem algum impacto na economia local, mas o seu impacto não é estruturante no todo. Pensando assim, não é uma atividade que gera grandes empregos, não é uma atividade que gera empregos bem remunerados, não é uma atividade que puxa pelo desenvolvimento tecnológico, industrial. Não, é um setor de baixo salário e de empregos precários. Pronto, mas resumindo e concluindo aqui, é algo que temos que ter em conta. Acho que as autoridades cabo-verdianas devem ver por esse fenômeno que se passa na Europa com alguma cautela e que nos sirva de aprendizado, sobre pena de, dentro de alguns anos, virmos até fenômenos idênticos ao que a população europeia está a ter neste momento, que é uma certa fobia relativamente ao estrangeiro turista pobre.